Continuando, o 8º ano, então, diz que está gravando no cartão de memória. Tá, os expoentes também têm que ser iguais? Sim, olha só. Por que os expoentes são iguais? Porque o coeficiente, o número 3 aqui, ó, o coeficiente, ele conta, ele está dizendo quantas partes literais tem, certo? Agora o expoente, o x5, ó, o x5, por exemplo, o que ele está dizendo? Ele só está dizendo quantos fatores de x tu tem, ó. 1 na multiplicação, ó, 2, 3, 4, 5. Então, se, por exemplo, esse aqui for x5y, 5 fatores de x, 1 fator de y, e esse aqui, deixa eu ver, e esse aqui, por exemplo, for x4y, vai ter um x a menos no nome, certo? Está faltando uma letra, o nome tem que bater igual, a quantidade de letras, a quantidade de fatores da parte literal tem que ser igual. É como se isso aqui fosse escrever um nome, certo? Se tiver 5 letras, é um nome. Agora, se eu escrevo x4, por exemplo, x vezes x vezes x vezes x, isso aqui é um nome diferente deles. Tá? Então, a parte literal deve ser igual. Tá bem? Então tá, nós estamos em redução de termos semelhantes. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Tá? Então, esses termos aqui são iguais, 3 menos 2 menos 1, ok? Esses aqui também, ó, mesma parte literal, menos 4 menos 5, não é igual, não é igual, não é igual, e 1 menos 7, tá? Aqui já cancelou, porque 3 menos 2 menos 1 dá 0, e menos 4 menos 5 dá menos 9 do tipo x4. Depois copio os que não têm semelhantes, b2, 2x, x3 e já calculo ali 1 menos 7, menos 6. Tá? Ficou o quê? Menos 9x4 mais b2 mais 2x mais x3 menos 6. Isso é o que é o polinômio reduzido. Mas, na verdade, a gente já estava fazendo isso. Quando a gente calcula o perímetro ali do nosso retângulo, a gente junta todos os termos que tinham a mesma parte literal, né? E o que não tinha a mesma parte literal a gente deixava, né? Na expressão ali, não juntava, colocava do lado, na verdade, certo? Então redução de termos semelhantes a gente já estava fazendo. Na prática a gente já estava fazendo. Olha só, lê a observação comigo. A soma de monômios semelhantes é um monômio, tá? Vai dar um termo só, é isso que ele está te dizendo. Se tu somar, sei lá quantos monômios forem semelhantes, que são semelhantes, tu vai reduzir a um único termo. Foi o que a gente fez aqui, ó. Esse termo, mais esse termo, mais esse termo, reduzimos a zero. A gente reduziu ao monômio nulo, 0, x5y. Esses dois termos aqui a gente reduziu a um único termo, que foi o menos 9x4. É disso que ele está falando. A soma de monômios semelhantes é um monômio. Um polinômio formado pelo monômio nulo é chamado polinômio nulo, já falei, né? Um polinômio formado pelo monômio nulo é chamado de polinômio nulo. A gente já tinha visto monômio nulo, então tem também o polinômio nulo, que, né, é o termo geral para o monômio. Alguns polinômios reduzidos recebem nomes especiais, de acordo com a quantidade de termos que possuem. Agora aqui, ó, são 3 polinômios que tem nome especial. Ó, agora essa aqui que o livro está concordando então com a definição que eu falei inicialmente com vocês. Tá? Acompanha no livro ali, ó.
Então, um polinômio é chamado de monômio quando tem apenas um termo, ou seja, não tem adições algébricas. 8xC2 só tem multiplicações, certo? É 8 vezes 1 fator de x vezes 2 fatores de c. Tá? Menos 14 não aparece a parte literal ali, mas não tem adições algébricas. É um termo só. É um polinômio que é chamado de monômio, certo? É um monômio que a parte literal não tem parte literal. A gente pode, depois a gente vai associar uma parte literal a ela, dependendo do que convém para nós. Vocês vão ver ali. Tá? Menos AB tem parte literal e tem coeficiente. O coeficiente aqui é menos 1. Tá? O menos 14, só o coeficiente é menos 14. A parte literal não tem. Agora, o menos AB é um polinômio do tipo monômio, porque tem um termo só. O coeficiente de menos AB é menos 1. A parte literal de menos AB é AB. Tá? Aqui, olha só, binômio. Quando a gente está falando de binômio, então, são dois monômios. O que isso aqui com certeza está te dizendo? Existe, então, binômio vai ser um polinômio reduzido. E o que tu com certeza tu fala sobre esse binômio aqui, ó? Ele tem uma adição algébrica. Sim, porque uma adição algébrica separa dois monômios que não são semelhantes para ter um polinômio reduzido. O binômio é um polinômio reduzido que tem uma adição algébrica, ou seja, ele tem dois monômios que não são semelhantes. A redução de um polinômio a um binômio, tá? A redução de termos semelhantes de um polinômio que te dá um binômio, então vai te dar um polinômio com uma operação algébrica. Aqui estão os exemplos. Aqui está a adição algébrica que está separando esses dois monômios aqui, 2A3 e 6, e eles não são semelhantes. Tá? Isso aqui é um binômio. Essa adição algébrica está separando esses dois termos aqui, B sobre 2 e 6G. Então isso aqui é um binômio. Okay? Essa adição algébrica aqui está separando esses dois termos, o MN e o menos 1/4, certo? É uma adição algébrica. Então todos esses termos aqui, todos esses polinômios aqui são do tipo binômio. E daí tem o terceiro tipo, que a gente dá nome também, que é quando temos três termos. E daí, se o polinômio reduzido tiver um termo, a gente chama de monômio. Se tiver dois termos, a gente chama de binômio. E se tiver de três termos, a gente chama de... Sim, com certeza, né? Nem precisa. Todo mundo, né? Trilegal, cara. Trinômio. Tem três termos. Quantas adições algébricas? 2 adições algébricas. Vem comigo. Vem comigo que tu vai ver. Aqui, Olha aqui a tua adição algébrica aqui, nesses três termos. 2 adições algébricas e tu tem três termos que não são semelhantes. Um termo é do tipo x4, outro termo é do tipo x2 e outro termo não tem parte literal, que é o 2 aqui. Eu já estava indo lá no outro trinômio. Então, esse aqui é o primeiro trinômio. Tá? 5x4 menos 3x2 mais 2. São três termos que não são semelhantes. Destaco aqui para vocês. Esse nome x4 é diferente desse nome x2. Esse nome x4 tem 4 fatores de x. Esse nome x2 tem 2 fatores de x. Então, não é o mesmo nome. É tipo Mateus com H e Mateus sem H. Né? Não é o mesmo nome.
Aqui também é outro trinômio, duas adições algébricas. Eu tenho o termo x6, tenho o termo x2 e tenho o termo x. Beleza? Beleza. O que mais? Polinômios com mais de 3 termos não recebem nomes especiais. Então, um polinômio reduzido com um termo, monômio. Polinômio reduzido com 2 termos, binômio. Polinômio reduzido com 3 termos, trinômio. Polinômio reduzido com 4 termos, polinômio reduzido com 4 termos. Polinômio reduzido com 5 termos. Como é que a gente chama? Esse a gente vai chamar polinômio reduzido com 5 termos. E polinômio reduzido com 6 termos. E assim por diante. Então tá. Então eu posso polinômio reduzido com infinitos termos, professor? Posso? Sim ou não posso? Sim ou não posso? Posso ou não sim? Posso ou não posso? Com polinômios com infinitos termos? Responde aí pra mim, diz que tu tá participando. Olha só a minha cara de pegadinha. Não, né, João Gabriel? Não, muito bem. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Porque se eu tiver infinitos termos, nem a pau, Juvenal. Se tu tiver infinitos termos, não é polinômio. Vocês são brincadeira, né? Eu tentei aqui fazer uma pegadinha para vocês e não rolou. Ai. Eu me diverto, né? Vai dizer. Ai. Claro, né? Então o que a gente tem nome especial é monômio, binômio, trinômio, certo? Tem que ter uma quantidade finita de termos para ser polinômio. Muito bem. Então, por exemplo, olha um polinômio reduzido que tem 3 operações, tem 3 adições algébricas. Olha o foco. Tem 3 adições algébricas. 1, 2, 3 adições algébricas. Isso faz tu observar 4 termos. Como é que a gente chama esse polinômio? A gente chama só de polinômio. Se a gente quer dar um nome um pouquinho melhor para ele, a gente diz assim, é um polinômio de 4 termos. Porque a gente não vai ficar dando nome especial para tudo. A gente dá nome especial para aquilo que a gente utiliza. Tá bem? Para as coisas que nós utilizamos. Com mais frequência, é isso que eu quis dizer. Não que um polinômio de 4 termos a gente não utiliza, tá? Cuidado aí. Cuidado com a edição do vídeo, hein? Tá? Então, a gente utiliza muito monômios. O que não é o grau do polinômio? Pergunta aí para mim. Fala aí para mim. O que não é o grau do polinômio? Eu não entendi, só colocou assim, não é o grau do polinômio. Eu falei bastante coisa e não sei a que tu tá te referindo que eu falei. O João Vitor vai falar ali, né, João? Enquanto ele está escrevendo ali. Quando faltam um ou mais termos com variável... Gente, quando faltam um ou mais termos com variável de expoente menor que n em um polinômio de grau n, o polinômio é chamado incompleto. Tá. Não é grau do polinômio de 4 termos? Não. Não é. Polinômio de 4 termos não vai te dar o grau do polinômio. Tá? Olha só. O que aconteceu assim? Quando, nessa observação eu vou ter que fazer um parênteses bem grande aqui, porque realmente o livro ele passou de uma parte, claro, é uma observação, é tipo um resumo que ele está fazendo, só que ele passou de uma parte que ele não fundamentou antes. Eu vou tentar fundamentar para vocês agora, tá? O que ele está dizendo assim, quando falta um ou mais termos com variável expoente menor que n,
em um polinômio de grau n, o polinômio é chamado incompleto. Escrevemos um polinômio incompleto na forma geral ou completa, introduzindo com coeficiente zero os termos que faltam. Por exemplo, a forma geral de x ao quadrado mais 9 é x ao quadrado mais 0x mais 9. Tá? Então, isso aqui ficou meio solto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar de polinômio de uma incógnita. Isso daí é de nosso interesse. É um caso muito particular de polinômio. Ele vai ter, não vai ser uma incógnita, perdão, vai ser uma variável. Polinômio de uma variável. Então, a gente vai poder anotar do lado. Deixa eu ver um espaço em branco. Polinômio de uma variável. E daí, assim, por questão de simplificação, a gente vai chamar polinômio de uma variável, a gente vai usar a variável x. Tá? O que são? Só um pouquinho, deixa eu pensar aqui na definição que eu vou colocar para vocês aqui. Vai ser, lembra que eu falava na sala de aula para vocês assim, espera um pouquinho, eu vou escrever agora, mas vocês não escrevam. Se vocês não entenderem, a gente modifica a frase, né? Porque, claro, a definição está indo agora. Então, me aguardem. Polinômio de uma variável, de uma variável. A gente vai usar x como exemplo. A gente poderia usar y, poderia usar outro, né? São adições. Adições algébricas de monômios em que a parte literal são potências da variável, vamos botar assim, envolvida, tá? Desculpa, assim, é uma definição, tá certa a definição, só deixa eu ler aqui. Adições algébricas de monômios em que a parte literal são potências da variável envolvida, tá? Tá um tanto... será que eu consigo aumentar aqui? Não consegue ver, não dá para ver. Tá. Então tá, vamos digitar então, certo? Porque eu não vou escrever de novo. Espera ali, Então tá, escreve assim, polinômio de uma variável, entre parênteses coloca o x. Tá, é uma ideia boa. Olha só o que a Keila falou. Tá um pouquinho difícil para eu digitar aqui, mas eu vou conseguir. Polinômio de uma variável, entre parênteses, x. Vai ficar bem esquisito, né? Tá? Então, não escrevam mais nada, tá? Porque senão vai ficar confuso aí. Vamos botar um asterisco e vamos dizer a definição. Adições algébricas de monômios em que a parte literal
parte literal eu vou mudar um pouquinho. É formada por potências de x, da variável envolvida. Potências da variável envolvida. Deixa eu ver se ficou. Adições algébricas de monômios em que a parte literal é formada por potências da variável envolvida. O português aqui no chat ficou um pouquinho melhor do que aqui, tá? Certo? São adições algébricas de monômios em que a parte literal são potências da variável envolvida. A parte literal é formada por potências, né? Então, o que são potências de... O que são as potências da variável envolvida? Se o meu polinômio tem a variável x aqui, por exemplo, então um polinômio eu posso escrever ele da potência, deixa eu ver, vamos botar assim, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 1, tá? É um polinômio. Como é que eu posso escrever esse polinômio? Eu posso dizer assim, ó, polinômio P, o nome dele é P, da variável x. Agora eu vou apagar isso aqui para poder escrever um pouquinho melhor para vocês. Então, vocês estão vendo que é um caso muito especial de polinômio, que ele vai ter só uma variável. O livro ele mostrou polinômios de variável onde tem várias letras, x, y, z, a, b, tipo assim, ó, 3, ab. Isso aqui não é polinômio de uma variável, tá? 3, aqui tem duas variáveis. Se eu adicionar outro monômio, mais 5x AY, por exemplo, quais são as variáveis envolvidas? Uma aqui, 2, 3, 4 variáveis envolvidas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reduzindo, não redução de termos semelhantes, tá? A gente está reduzindo o estudo de polinômios àqueles polinômios que têm apenas uma variável. Então, eu vou dar um nome para o polinômio de P, certo? E vou dizer qual é a variável que eu estou trabalhando, e eu escrevo assim, ó, P, que usa a variável x. Em outras palavras, P, que usa a variável x, eu tenho potências de x, monômios que usam parte literal, adições algébricas de monômios que usam parte literal, que são potências de x. Então, por exemplo, ó, 5x ao quadrado mais 3x menos 1, tá? Esse polinômio está usando as potências de x, sim. Aqui, ó, está usando o x2. Aqui está usando um fator de x. E aqui não está usando nenhum fator de x. Então, por exemplo, a parte literal aqui é x2, a parte literal aqui é x, a parte literal aqui é 0 fatores de x, certo? E 0 fatores de x, lembra como é que é? Tu lembra? 1, né? 0 fatores de x é 1, então tu tem o menos 1 vezes esse 1 aqui, certo? Então, isso aqui é um polinômio que utiliza só a variável x. O que acontece? As potências de x. Isso aqui é um trinômio. Trinômio tem 3 termos. Tá? E daí como é que se identifica? Sim, Lucas, é para copiar? Sim, é para copiar por causa daquela observação ali que tem no livro, tá? Com certeza é para copiar, tá? Então, o que eu te digo? O que eu te digo disso tudo? Eu te digo o seguinte, ó.
Isso aqui é um trinômio, tem 3 partes, é um polinômio de uma variável só, certo? E como é que eu identifico o grau do polinômio? Eu copiei no livro, é isso aí. Como é que eu identifico o grau do polinômio? Bom, antes de identificar o grau do polinômio, estou fazendo muito mistério, né? Parece aquelas séries que fica fazendo suspense, daí quando tu vê o mocinho, é o bandidinho, que na verdade ele tinha um motivo para ser e não foi. Vamos lá. Antes de falar, eu vou te dizer o seguinte, ó. Então esse aqui é o termo x2, esse termo aqui é o termo que tem a potência x2, o coeficiente dele é 5, certo? Esse aqui é o termo que tem a parte literal x, o coeficiente dele é 3. Esse termo aqui é o termo que não tem x, certo? Tem 0 fatores de x e o coeficiente dele é menos 1. Então, identificar coeficiente é importante, identificar a parte literal e as potências, né? O que eu te digo agora? Como é que nós identificamos o grau de um polinômio de uma variável, tá? Tu vai na potência de x, na potência da variável, a mais alta potência da variável, tá? Entre os monômios, tu vai no monômio que tem a potência mais alta. Então aqui, ó, x na 2, x e x na 0 aqui. A potência mais alta é x na 2, certo? São 3 termos, tem x na 2. Aqui é x na 2. Tu observa o coeficiente. Se o coeficiente de x na 2 não for 0, tá? Então, como o coeficiente de x na 2 é diferente de 0, tá? O grau do polinômio dessa variável x vai ser o expoente 2. Vai ser o expoente máximo, tá? Era quase que obrigado copiar no livro, tá, Lucas? Gente, eu vou pedir uma licencinha para vocês. Eu vou ter que ir ao banheiro, tá? Por favor, me aguardem aqui. Eu vou parar a gravação aqui, ó. Retornando então. Deixa eu gravar aqui também. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Ó, temos 19 participantes agora. Continuando então, o que eu estava falando? Sim, né, João? Beleza? Tá? Se o coeficiente da potência da variável mais alta, se ele for diferente de 0, então o grau vai ser a própria potência. Então, nesse caso aqui, ó, o grau desse polinômio de 3 termos aqui, ó, vai ser o número 2. Tá? O grau 2. É assim que a gente mede grau de polinômio de uma variável. Tá, eu acho que eu já estou gravando. Deixa eu ver aqui. Já está gravando. Obrigado, Isabel. Tranquilo. Tá? Eu cheguei aqui e botei para gravar nos dois. Tá? Então o grau desse polinômio aqui é grau 2. É um polinômio do segundo grau. Tá? Tu viu, respondendo então ali ao João Vitor, não é um número de termos que vai determinar o grau do polinômio. Até porque eu poderia ter um polinômio assim, ó. Entendeu? Vamos ver um outro polinômio de variável x também. Vou dar um outro nome para esse polinômio. Eu vou chamar ele de q de x, certo? 5x5 mais 2x menos... vou botar mais 7. Tá? Então, o que eu vou ver? Eu tenho esses 3 monômios aqui, é um polinômio de variável x, certo? O monômio de maior
que tem a parte que tem a maior potência de x é esse aqui, ó. Eu botei 5 de novo. Vamos botar outro coeficiente, né? Vou botar menos 2. Ó, menos 2x5. Tá? Esse aqui é o que a gente vai chamar de monômio líder. Também é aquele que tem a maior potência da variável. É o monômio líder do polinômio. Certo? Esse aqui vai ser o monômio líder. Eu vou lá no monômio líder e vejo que o grau de p de x é igual de q de x. É o que a gente chama q, porque p de x, q de x é o polinômio de variável x. É o polinômio q de variável x. Então, a gente chama p de x, q de x. Certo? O grau de q de x é 5. Então, o grau desse polinômio aqui é 5, tem 3 termos. O grau desse polinômio aqui tem 3 termos, é 2. Daí tu me fala assim, entendi tudo, professor. Para ver o grau de um polinômio, ele tem que ser de uma variável. E além de ter uma variável, ele tem que ter só 3 termos. É isso que tu quer dizer, né? Claro que não, né? Foi coincidência, eu vou colocar 2 polinômios aqui de 3 termos, mas eu especifiquei que para identificar o grau de um polinômio de apenas uma variável, tu vai lá no monômio líder dele, certo? Mas não quer dizer que polinômios com mais variáveis não tenha grau. Tem grau também, tá? Mas para ver o grau de polinômios com mais de uma variável, a gente teria que definir grau de monômio antes, tá? Então, o grau de monômio, daí a gente consegue ver o que é o grau de um polinômio de mais de uma variável, certo? Daí a gente tem que definir, tem que cair o polinômio num tipo de polinômio como esse aqui, certo? De uma variável só. Bom, então às vezes o binômio pode ser de grau 1, de grau 2, de grau 3. Falando nisso, ano passado, a gente aprendeu equações, não sei se tu lembra, e nas equações nós trabalhávamos com equações do primeiro grau, né? Ax mais b, para resolver assim, ó, ax mais b igual a zero, eu dizia assim, ó, tem que identificar o coeficiente a e o coeficiente